Quem jogou Bioshock sabe do poder narrativo e de gameplay que essa franquia tem, e tudo vem da cabeça de um grande criador que é o Ken Levine. Ele teve até em alguns momentos ali um certo um certo problema com algumas pessoas que estavam desenvolvendo o game com ele, mas depois ele saiu da 2K, tá hoje com seu próprio estúdio, Alepitecus. E a gente tem um novo game dele, né? Esse é um dos caras ali que vale a pena sempre citar, como um dos grandes pensadores da indústria ali, né, de trazer ideias interessantes. Mas a gente vai assistir um pouco de Judas antes. Você está no Combo Infinito. Pra quem não tá ligado no Judas, o Judas é o jogo novo do Ken Levine, que tem muita coisa de Bioshock, e ele forneceu uma entrevista ontem, que tinha até o Geoff Keighley envolvido, que é o cara do The Game Awards, e a IGN fez uma espécie de preview catadão dos gameplays que eles apresentaram e também descrevendo o que aquele gameplay quer dizer. Então a gente vai reagir ao vídeo da IGN, que tem um pedaço das coisas do que o Ken Levine falou. Mas primeiro vamos falar da nuvem, porque tem uma parada aqui nova aqui na nuvem. Ó. Tem sempre coisas novas na nuvem, mas ó, Ghost of Tsushima, a versão do diretor... As nuvens estão sempre em movimento, Ariel. Sempre, rapaz, sempre. E você já pode adquirir a versão do Ghost of Tsushima do PC, que vai sair, se eu não me engano, em abril ou maio, depois a gente vai pegar aqui pra você a data, com 11% de desconto por R$ 221,99. A gente já jogou esse game na versão do diretor também no PlayStation 5, esse jogo é incrível, então aproveita no PC também. E também, falando de PlayStation e PC, Horizon Forbidden West na versão completa já tá na nuvem também pra você poder adquirir, além de 16 de maio. 16 de maio. Vou preparar um conteúdo de comparativo gráfico incrível pra vocês aí, pelo menos eu acho que vai ficar incrível. E também temos vários jogos em promoções aqui na nuvem, ó. Nuvem, o melhor lugar para você adquirir os seus games com parcelamentos em qualquer plataforma. Lembrando que se você quer comprar no Play 5, no Xbox, no Nintendo Switch, são gift cards. Então você pega lá o valor, coloca na tua conta e mete bronca. Isso aí. Vamos lá reagir a este vídeo, pode falar aí. Bora lá. Antes, essa... que não é uma thumb, né? Mas o primeiro frame do Ken Levine com as mãozinhas juntas assim... Dá a impressão que ele é um carinha gente boa, não dá? Ah, ele parece. A impressão dele ser um cara firmeza. Não sei como é que ele é pessoalmente. Não sei se alguém já reclamou dele, se ele tem algum escândalo. Não sei, de verdade. Mas assim, parece até o marido da minha prima, o Rogério. Parece um pouco mesmo. Lembra Mas ele é um cara genial, mano. Vamos ver o que ele fala aqui nessa entrevista e o que a IGN trouxe. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Tem legenda aí pra vocês, vai aparecer já já. A roller coaster ride in the same way as before, but more of a player, a deeper player interaction driven world. But yeah, I guess it kind of. Vamos arrumar essa legenda pra vocês. Agora sim, galera, com a legenda. More and more opportunity to tell a bigger story, not a roller coaster ride in the same way as before, but more of a deeper player interaction driven world. But yeah, I guess it kind of scales. If you haven't seen my 75-minute interview with Bioshock creator Ken Levine detailing the journey he's been on for the past decade and building something entirely new with Judas, check that out at the link in the description below. But if you just want to see the new gameplay footage that developer Ghost Story Games gave us to accompany that interview, I've got you covered right here. Oxi, que é isso aí, meu irmão? Que isso? Cavalo. I can't tell you any more about Judas that Ken didn't already Eu ia talk colocar, mas about vai in the atrapalhar. interview, so as not to spoil anything for you. But I can describe what's going on in these gameplay clips. Blizzard, Let's cara, não start tô right tentando where the lembrar, game obrigado. does, with you being reprinted. Oxe! It looks incredibly painful. Olha and the que fact legal. that you're being reprinted at all means that, you guessed it, you've been dead for some indeterminate amount of time. But I'm getting a little ahead of myself. You play as Judas, a hacker and self-taught engineer who's part of a multi-generational trip from Earth to a new planet called Proxima Centauri aboard the colony ship called the Mayflower. The capital M mission is to continue the human race after departing Earth due to a bacterial plague. Also, on board this ship, you're not particularly well liked. See, it turns out that things went seriously sideways, and it's all your fault. J stands for Judas. Now that you live again, you've got the 3 holographic heads of the ship to contend with.
Tom, the ship's head of security who wants to protect the mission at all costs, Dr. Okiki, the ship's medical officer who embraces a robots are the way forward mindset and becomes Nefertiti after abandoning all of her biological self, and Hope, the ship's counselor. But there's a family dynamic in play here. Tom is married to Nefertiti, and Hope is their adopted daughter. So why is Hope robotic underneath? Because they're all robots, which Judas discovered and told them all about, throwing the entire ship into chaos and causing an existential crisis for everyone, particularly Hope, who sees deletion as the only way out of her endless existence, and like the T-800, she cannot self-terminate. That's why she needs your help. Nossa, então ela vai trabalhar com você. Judas's narrative Lego dynamic is all about the choices you make during gameplay. Who will help you out, and as a result, who will you piss off? You need to get one of them back in their robot body so that they can pilot the ship through the impassable by human asteroid field orbiting Proxima Centauri so you can get off the sinking ship that is the Mayflower. Depending on how you play this game of tug of war, no two playthroughs might ever be the same. Your mission has failed, Tom. The flesh was not meant to survive on Proxima. Now there's still room for you in the mission, Neffy, I swear. Don't you ever call me that again. Helping one might yield rewards, for instance, such as showing up to help you out when you're clearly outnumbered. Conversely, if you ignore one of the big three for too long or go against one of them by helping one or both of the others, they might get mad at you. Again, all dynamically within gameplay by, say, locking the door you're trying to get through while being chased by enemies. But what about combat? Well, it'll look familiar to Bioshock veterans, though to be clear, Judas is its own game and in no way connected to any Bioshock game. You've got a gun in your right hand and abilities in your left hand. Pistols and shotguns are two of your most prominent tools of the trade, at least of your right hand, when trying to survive the robots gone wild insanity aboard the Mayflower. You'll fight fix-it robots who used to tidy up the ship by shooting them or zapping them with lightning, one of the powers you can acquire for your left hand. Even better if there happens to be water on the ground that you can electrify, thus taking out multiple enemies at a time. But like I said, Judas is a hacker, so she can hack lots of things around the ship, which very much includes your robot attackers. You can make them do any number of things, from turning passive to aggressive to sheer chaos. In this case, go into kamikaze mode. Cara, o design desse cavalo é muito bom, cara. As for these bizarre bionic beasts you'll battle, they used to serve normal functions aboard the ship, but as things got crazy, so did they. The dentist, as an example, used to walk around the ship going to meet the people who needed dental care. This is a multi-generational mission, remember? You're going to need your teeth cleaned every 6 months. Now, though, they angrily seek you out, looking to show you the wrong end of their drill. Another of my favorite enemies was the Deputy, a BoJack Horseman-looking, long rifle-wielding lawman who likes to fire his gun into the air when he gets riled up. And remember how I said the Mayflower was a colony ship? It's an enormous one, the size of a city, and helping you get around it is your trusty Clifford-sized robot dog companion, Scuddy. He can take you from district to district in order to go do new missions for whichever of the big three you're backing at that given moment. That's all I can tell you for now, but be sure to check out the full interview with Ken Levine for much more. É um jogo que tem muita coisa de Bioshock, incluindo a parte visual. Roguelike? Não lembrava disso. Ele falou aí que pode ter elementos de roguelike, porque ela vai morrer e
e vai voltar de uma forma diferente em cada momento. Eu não entendi muito Sim, bem ele ainda falou essa isso parte. agora, mas ele já tinha falado antes? Não, isso daí foi falado tá. na entrevista, né? Eu cheguei a pegar um pedacinho da entrevista. Entendi. É uma entrevista muito longa, né? Tem mais de 1 hora e a gente trazer react dela é complicado. Então eu tô vendo um pouquinho de cada vez ali dessa entrevista, mas realmente tem essa parte que ele não foi muito a fundo sobre como essa parte roguelike pode funcionar aí. Mas eu acho que tem mais. Não deve nem ser nada roguelike, mas talvez igual a gente fala sempre que os jogos têm um pouquinho de cada coisa hoje em dia. Deve ser uma inspiraçãozinha ali. Mas, Uma cara, das mecânicas, né? uma das mecânicas. Eu vejo muito de Bioshock nesse jogo. Eu acho que o Ken Levine é como falar do Kojima, nesse aspecto. Esses criadores, eles têm uma assinatura, né? Na parte visual, no conceito. Isso sim. E esse tipo de assinatura do Ken Levine parece estar aí nesse jogo também. Eu acho que também deve ter relação com o fato de que a equipe deve parecer com a equipe do Bioshock, porque na época a Irrational Games, se eu não me engano, ela havia sido fechada. E é estranho, né? Porque foi um estúdio que trouxe tantos bons jogos, mas deu algum problema ali, numa época onde ainda não tinha tanta coisa acontecendo no mundo dos games, de fechando estúdio, mandando embora. E no fim das contas, eu acho que boa parte da equipe deve ter ficado a Deus dará, né? Então eu acho que ele reuniu um pouco dessa galera. Não deve ser nem pouco perto da mesma quantidade de gente, porque eles trabalhavam pra 2K, que trabalha pra Take-Two. Então ali devia ter muita gente. Deve ser um escopo menor. Mas dá a entender que eles têm tudo que um fã de Bioshock gostaria de ver num jogo parecido com Bioshock, né? Não que seja um sucessor espiritual, nada do gênero, porque o próprio Bioshock vai continuar, né? Exatamente. E, cara, faz tempo que a gente não ouve mais falar, né? Existe a ideia do o projeto, o novo Bioshock, e até agora nada. Então pode ser que o Judas seja ali um sucessor espiritual, não, mas um paralelo espiritual ali. Tipo, a existência dele agora, onde não temos o Bioshock pra valer, acaba sendo vantajoso pra eles, ainda mais tendo o Ken Levine. Hoje o Ken Levine consegue, já que a 2K não tá falando nada de Bioshock, fazer um self-jabá muito mais atrativo do que a própria 2K com o Bioshock, né? Ele não fala do Bioshock, obviamente, né? Não é bem isso que ele tá querendo buscar, ele quer buscar os próprios fãs, coisas novas, mas, mano, é impossível não fazer paralelos por conta do tipo de poder e tudo. Ele até tem ali, né? Todo mundo tem um encaixezinho na mão que encaixa ali uma parada de magia. Deve ser assim que você muda. Então, pô, os conceitos são excelentes, cara. Essa parada dos 3 hologramas que estão sem os corpos e que são robôs, parece ser o início do jogo, onde todo mundo fica sabendo que eles são robôs. E isso deve gerar como toda história que tem inteligência artificial, né? Um nó na cabeça desses seres e o tipo de narrativa que pode existir aí, a partir do momento que tem tantas coisas diferentes, é infinito, tá ligado? É diferente, sabe? Muito louco. Isso é legal mesmo, a estética também é muito legal, enfim. Vamos torcer para que esse projeto seja vencedor, né? Eu tô muito de olho e quero muito jogar. Vamos torcer pra gente ter alguma oportunidade de trazer conteúdo antecipado pra vocês. Comentem o que vocês acham, se vocês acharam, se vocês estão a fim de jogar também o Judas. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!